Olá, tudo bem? Tudo na paz? Eu tenho levado até você esta mensagem Adversários na Jornada Cristã, né? E dentro desta perspectiva, né, exortações para a vitória ou conselhos ou consciência para a nossa vitória. E a primeira coisa que eu lhes disse com base na palavra de Deus, Esdras capítulo 4, versículo 4, é de que o povo ao redor do povo de Deus quis desanimar este povo de servir ao Senhor. Então, o inimigo das nossas almas, ele sempre quer nos desanimar. A segunda coisa que nós vimos é que o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele usa pessoas, ele usa a boca alheia também para tirar de nós o ânimo de prosseguirmos. Nós escutamos muitas críticas, não é? Muita censura em relação a Deus, a Igreja de Deus, a nossa própria vida, mas precisamos estar cientes e conscientes de que o diabo usa pessoas, né? Dentro da igreja, fora da igreja, para que então nós possamos desistir. E isso nós vimos no versículo 5 do capítulo 4 de Esdras, que é no Velho Testamento, em que se diz lá que alugaram contra eles conselheiros para, de alguma forma, através de suas palavras, frustrar o seu plano quanto a servir a Deus. E por fim, né, com base aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, e com base em Esdras, né, no Velho Testamento, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, eu quero destacar a parte final do versículo 5, em que nos mostra que o nosso adversário, que o inimigo das nossas almas, ele é perseverante, né? Por incrível que pareça, se existe algo que nós podemos destacar em relação ao diabo, né? Em relação a Satanás, que é sinônimo, né? Adversário, inimigo, se nós podemos constatar uma qualidade nele, é de que ele é perseverante naquilo que está posto no seu coração, que é se levantar contra Deus e se levantar contra os servos de Deus. Aqui no versículo 5, na parte final, né, do capítulo 4 do livro de Esdras, a gente lê. Eu vou ler o versículo todo. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Esse plano é o de servir o Senhor. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, o que nós vemos aí é de que entre um rei e outro, entre o reinado de Ciro e o começo do reinado de Dario, foram 16 anos, uma década e mais 6 anos, 16 anos. E nesses 16 anos, os adversários do povo de Deus, os inimigos do povo de Deus, não desistiram de desanimar o povo, não desistiram de usar palavras que destruíssem a fé do povo de Deus. Isto significa dizer que haja perseverança e constância neste objetivo ou naqueles objetivos que eram extremamente maus. Era de destruir a fé do povo de Deus em relação a Deus. A palavra de Deus nos fala lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, e sobretudo no versículo 13, que depois de Jesus ser tentado pelo diabo, né, o diabo fez 3 propostas a Jesus, as quais ele rejeitou totalmente usando a própria palavra de Deus. E no versículo 13 diz que o diabo o deixou até momento oportuno. Significa dizer que o diabo fez as suas tentativas, ele foi frustrado, ele não teve sucesso, mas que depois ele ia continuar com outras tentativas com o objetivo de tirar o Senhor Jesus Cristo
do caminho que Deus determinou para ele, que era o de ir à cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos por intermédio do seu sacrifício, morte e ressurreição. Até contra o próprio Jesus, o diabo foi perseverante, procurando destruir a sua condição de servo naquele momento, de nos salvar mediante a sua morte. Então, esse é outro detalhe que você precisa ter muito atento em sua vida. Você pode estar passando por lutas hoje impostas pelo inimigo, você pode estar sendo desestimulado quando ele usa determinadas pessoas, você pode estar desanimado por causa das ações do inimigo contra você, mas saiba de uma coisa, claro, chega o momento em que tudo fica em paz estabelecido, mas não significa dizer que o inimigo não vai levantar novamente e no seu desejo de destruir a sua fé e a sua vida, ele não vai agir. Não, o diabo não desiste, o diabo é insistente, o diabo é perseverante em destruir a nossa fé. Então, fique atento com esta mensagem dos adversários enquanto nós somos servos de Deus, tá? E as exortações ou os conselhos, né, ou as advertências são essas, que o inimigo sempre nos impõe desânimo, que o inimigo sempre usa a boca das outras pessoas para destruir a nossa fé, e de que o inimigo ele é perseverante, ele não desiste, ele também quer a nossa alma. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja lhe sustentando, não é? E que mediante estes conselhos você esteja mais preparado para enfrentar as lutas e ser vitorioso nessas lutas, tá bom? Que Deus abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, começando amanhã no sábado e domingo. E não esqueça, você é o nosso convidado, você é o meu convidado para estar na igreja no domingo à noite, para juntos louvarmos a Deus e juntos podermos receber uma mensagem da palavra de Deus, tá bom? Então você é o meu convidado. Não esqueça, Deus ama você. Deus lhe abençoe grandemente, um dia de bênçãos e de paz para você e para a sua família. Até a próxima.